Bom dia, paz, Senhor, graça e paz, todos bem? Estamos aqui para mais um dia de propósito, 52 dias para mudar a sua vida. Creio que Deus vai fazer grandes coisas, assim como o Senhor já iniciou essa grande obra, o Senhor continuará fazendo essa grande obra em nossas vidas, amém? Quero fazer uma leitura do texto, do capítulo 1 de Neemias, nessa manhã, nesse dia, para nós meditarmos aqui. Diz Neemias, capítulo 1, versículo 1. A partir do primeiro versículo. Vamos ler todo o capítulo? As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20, estando eu em Susã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e lhe perguntei-lhe, pelos judeus que escaparam e pelo que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo. Tu resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Meus queridos, neste relato, no primeiro capítulo, nós teríamos assim um breve panorama. Nós, em 722 a.C., o reino do norte foi levado cativo pela Síria. Nós precisamos entender que aqui o reino já estava dividido. E com essa divisão, o reino do norte foi levado cativo pelos assírios em 722 e o reino do sul foi levado em 3 levas. Diríamos assim, né? Em 3 momentos, ali 3 grupos foram levados. No primeiro estava Daniel, juntamente com Ananias, Azarias e Misael, né, seus 3 amigos. E provavelmente Neemias não nasceu ali em Jerusalém, já nasceu no cativeiro babilônico. Mas ele, ao ouvir a situação, perguntar por Jerusalém como estavam, qual a situação que se encontravam, os que tinham retornado, e ali uma situação de humilhação, de desprezo, de vergonha. Diz a palavra, diante disso ele se assenta, vai chorar, vai clamar ao Senhor, vai buscar ao Senhor. O retorno do povo de Israel também do cativeiro babilônico se dá em 3 vezes, em 3 ocasiões distintas. A primeira com Zorobabel, que vai construir o templo. A segunda com Esdras, que vai compilar a lei e colocar no formato do Antigo Testamento, vai ensinar o povo a lei. E agora com Neemias, que vai reconstruir os muros. Irmãos, 142 anos de humilhação, de desprezo, o povo passando ali. Neemias começa por onde? Neemias começa pela oração. Neemias tirou 120 dias, irmãos, de oração. Quando nós lemos o comparativo aqui do capítulo 1 com o capítulo 2, a gente chega a esse entendimento de 120 dias de oração, de clamor, de busca, orando e intercedendo. E isso que eu quero falar, começar a falar com você nesta manhã, a importância da oração.
Muitas vezes nós temos um propósito, nós temos uma necessidade. O propósito de Neemias aqui era grandioso, irmão, reconstruir os muros. Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele começa por onde? Ele não começa pegando a pá, pegando a enxada, ele começa orando. Ele começa clamando, ele começa pedindo a direção de Deus. A oração é importantíssima para a vida cristã, porque é comunhão com Deus. Não é apenas falar com Deus, é muito mais do que isso. É comunhão com o Senhor. Qual tem sido o seu tempo de oração? Qual tem sido o seu momento do dia de oração? Momento de busca, de você orar, interceder verdadeiramente por algo. Você está agora dentro de um processo, dentro de um propósito importantíssimo de 52 dias. Qual tem sido o seu tempo de oração nesses dias? Quanto tempo você tem tirado para orar diariamente por causas, pela sua vida, por interceder pela família? Nós vemos aqui a intercessão, que não vai ser o nosso tema de hoje. Neemias, como intercessor aqui, ele clama pela nação, ele clama pela situação que a nação chegou devido ao pecado dos seus antepassados, mas ele busca ao Senhor, ele se coloca na brecha, pede perdão pelos seus pecados, se arrepende e busca em Deus esse entendimento, esse mover. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas, que não sabes. Então, muitas respostas que você tem buscado, que você tem pedido, Deus quer responder para você em oração, meu irmão. Nós vemos a importância da oração em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, destaca. Se eu fosse citar apenas aqui alguns exemplos, nós passaríamos o dia, a semana, mesmo citando, mas eu vou citar aqui apenas uns 2 ou 3 exemplos para que os irmãos tenham. Olha só, Deus não destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra em razão da oração de Abraão, da intercessão de Abraão. Importância da oração. Então, muitas vezes, Deus não vai destruir uma situação, Deus vai salvar, vai guardar a vida de um ente querido seu por meio da oração. Então, passe a orar, passe a clamar, porque Deus vai mudar, vai transformar esta realidade. Nós vemos o caso de Josué, quando estava perseguindo os inimigos ali que o Senhor ordenou. Ele clamou, ele orou ao Senhor e o sol parou. E aquele foi o dia mais longo, e a palavra diz que o Senhor ouviu a oração de um homem, de um ser humano, irmãos. E isso porque moveu o coração de Deus. Precisamos estar alinhados com o coração de Deus. E isso é mediante o quê? A oração. O Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Davi, irmãos, clamou ao Senhor. Ele sabia isso aqui muito bem, porque quando ele estava em Ziclag, que ele saiu, quando ele retorna, a cidade havia sido queimada. Ele então senta, ora, clama ao Senhor, busca ao Senhor: Senhor, perseguirei os meus inimigos, Senhor, sim. Não somente perseguirá, como você os alcançará e terá tudo restituído. Foi na oração que ele fortaleceu no Senhor. Embora aqueles homens que estavam com ele quisesse matá-lo, ele estava buscando forças no Senhor. E Neemias aqui fortalece no Senhor. Eu quero começar nessa semana a falar com você sobre essa importância da oração. Provérbios 28:9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, meu querido, você precisa se inclinar para a palavra de Deus. Você precisa se inclinar para um tempo de oração. Nós não podemos ser como Sansão. O único momento que nós vemos relatando que Sansão ora é depois dele ter perdido a visão. É depois dele estar subjugado, depois dele estar cativo, depois dele estar sem forças, dele estar destruído. Ele vai orar a Deus pedindo forças para que mais uma vez ele pudesse se vingar dos seus inimigos. A gente não pode esperar chegar nessa situação, mas hoje mesmo eu creio, você vai começar um propósito de oração, você vai ter um tempo de oração, uma vida de oração, porque somente por meio da oração a gente vive avivamento, cura, restauração, transformação, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus, e vamos rumo aos 52 dias de mudança, de transformação das nossas vidas, crendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esse Deus poderoso e maravilhoso. Tenha uma excelente semana, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.